E vai dizendo assim o Espírito Santo, eu quero ser cheio. Quero andar diante de ti, quero andar na tua presença. Espírito Santo, queremos ativar o que temos e muitas vezes deixamos represados. Muitas vezes deixamos retidos. Muitas vezes somos indiferentes àquilo que temos. E aquilo que temos ouvido, Espírito Santo, queremos pôr em prática. Espírito Santo, queremos fazer fluir aquilo que foi dado a nós. Não queremos que a fonte seque, mas que a fonte transborde a cada dia. Não queremos represar, Senhor, todas estas águas que recebemos, mas queremos que elas fluam do nosso interior. Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor permitiu e o Senhor nos conduziu para que estivéssemos. E Pai, nós queremos dar prosseguimento a tudo que o Senhor tem falado, a tudo que o Senhor tem manifestado a nós, a tantos dons que o Senhor tem manifestado e ativado em nós, a tantas coisas que o Senhor tem falado. Não queremos deixar de lado, não queremos deixar ao vento, não queremos deixar ao sabor das circunstâncias, mas nós queremos que isso se manifeste mais intensamente. Senhor, não queremos ser encontrados indignos de estarmos em pé diante de Ti, mas queremos ser encontrados dignos de podermos estar em pé diante de Ti, Senhor. Impregna-nos com aquilo que já temos, Senhor, transborda-nos, encha-nos, Senhor, aviva-nos, Espírito Santo, porque nós dependemos de Ti, Senhor. Não queremos olhar para trás ou voltarmos para trás. Não queremos ser como os tradicionais que não creem neste poder, que não creem nesta unção, nesta presença já recebida há 2000 anos atrás, mas queremos ativar, queremos declarar aos quatro cantos da terra, Pai, como povo que realmente pensa e trabalha com relação a isso, que está conectado aos teus propósitos. Queremos ter o foco, Espírito Santo. E o foco chama-se avivamento, colheita, faz parte da reforma espiritual que o Senhor está empreendendo na face da terra. Glorificado seja o teu nome. Aleluia. 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 Ontem, durante a ministração do pastor Silas, uma coisa que ele falou ficou martelando no meu espírito, no meu pensamento. Num determinado momento ele diz: a presença. Quem estava lá lembra-se disso. E eu comecei a pensar nisso, sobre a presença. Mas eu quero que você abra no Salmo 42. Antes de nós evoluirmos aqui na conversa. Antes de fazermos andar o que o Senhor imprimiu no meu coração. Precisamos ler. A sede de um homem. A fome de um homem. O desespero de um homem. Nós vamos ver aqui o desespero dele. De 1 a 4 só. Poderíamos ler todo o salmo, mas de 1 a 4 só. É que eu entendo que Deus vai falar através disso. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e de noite.
enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Lembra-me destas coisas, enquanto dentro em mim derrama a minha alma. E como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, entre a multidão festiva. Sabe o que estava acontecendo aqui, no momento em que Davi escreveu? Mas apóstolo, ali está falando o diretor de música Masquil, dos filhos de Coré. Ele estava enviando o salmo que ele tinha escrito pela inspiração do Espírito Santo. Ele quem? Davi. Davi tinha escrito, o Espírito Santo o havia inspirado, e ele escreveu o salmo. E ele enviou aos filhos de Coré para colocar a música. Por isso que ele diz aqui, é o diretor de música. Ele enviou a letra. E estava dizendo assim, estava implícito isso. Coloque a música nestas palavras, neste salmo. Põe a música nisso. Isso precisa se tornar uma música. Mas aonde estava Davi quando ele escreveu tudo isso? Vou falar de novo, inspirado por Deus. Ele estava no deserto. Mas como ele estava no deserto? Foi quando teve a revolta do seu próprio filho, Absalão. Absalão entrou em Jerusalém e Davi, ele não teve outra alternativa senão sair de Jerusalém. Se ir de lá. E ele disse, quando estava saindo de Jerusalém, as pessoas estavam um pouco atônitas com aquilo que estava acontecendo, e lhe perguntavam: Davi, o que você está fazendo? Por que você está indo embora? E diz que ele foi chorando, mas ele disse assim, ele foi chorando porque era o filho que tinha feito aquela rebelião. E ele disse assim, foi o Senhor que me colocou aí. Se o Senhor quiser, Ele vai me pôr de volta. Mas foi o Senhor. E ele chorando, ele se foi. E ele teve que ficar um período no deserto. E naquele tempo, estar fora de Jerusalém era estar como fora da presença de Deus. Porque as pessoas só buscavam o lugar que elas tinham para buscar a Deus, ou para estarem diante de Deus, era em Jerusalém. E sempre foi, desde lá, para os judeus. Era estar lá. Eles não estando lá, eles tinham sede, fome de estarem lá, na presença de Deus. Por isso ele começa a escrever este salmo. Isso também serve para nós nos nossos dias. Eu vou te dizer por quê, daqui a pouco. Mas entenda a sede que ele tinha de estar lá diante da arca. A arca estava lá em Jerusalém. Davi tinha montado uma tenda, porque ainda o templo não estava pronto, ou seja, ainda Deus não tinha dado a ordem para construir o templo. Quem iria construir seria Salomão. Mas, enquanto não se construísse o templo, tinha uma tenda montada por Davi, para o próprio Davi e algumas pessoas, os sacerdotes e levitas, entrarem ali dentro da tenda para buscar a face de Deus, para estarem na presença de Deus. E quando ele se viu obrigado a ir embora, ele ficou desesperado por não estar lá. Todas as guerras que Davi ia, porque ele, como general principal lá de Israel, ele ia combater em todas as guerras. E antes dele ir para as guerras, ele entrava lá na tenda para buscar a presença. E mesmo antes dele ir para a guerra, ele ofertava. E ele ia para a guerra e vencia a guerra, porque ele tinha estado na presença de Deus, na tenda do tabernáculo. E quando ele voltava das guerras, ele levava os despojos que eles tiravam dos inimigos, e a primeira coisa que ele fazia quando ele voltava para Jerusalém era entrar no tabernáculo, entrar na tenda.
que era chamada tenda de adoração, tenda de Davi, ou tabernáculo de Davi, como diz lá em Amós capítulo 9. E ele ia e oferecia uma parte dos despojos que eles tinham obtido dos inimigos. E assim era a caminhada daquele homem, que servia a Deus, que amava a Deus, que adorava a Deus, mas não queria se ver longe de Jerusalém. Então, para estar na presença de Deus, eles tinham isso, e era isso mesmo, era estar em Jerusalém. Tem uma palavra do profeta Ezequiel, que está lá em Ezequiel capítulo 1, que diz lá que ele estava no rio Quebar, ou na margem do rio Quebar, na Babilônia, no meio dos exilados. É assim que começa o livro de Ezequiel. E naquele momento que ele diz que estava lá no rio Quebar, no meio dos exilados, ele estava num momento de frustração, porque eles estavam muito distante de Jerusalém. Naquele tempo já tinha o templo, e era lá que eles estavam na presença de Deus e buscavam a face de Deus. Mas eles estavam a milhares de quilômetros de Jerusalém. Ele estava muito triste, muito frustrado, muito se sentindo solitário por não estar em Jerusalém. E diz que ali se abriram-se os céus, e ele começou a ter uma visão. E a partir dali, Deus começa a lhe falar muitas coisas. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte: todas as pessoas, na época, mesmo depois que Israel voltou para a sua terra, que eles voltaram para Jerusalém, e que eles puderam, de novo, buscar a presença de Deus, porque estavam na sua terra, todas as pessoas que começaram a ouvir, e que ouviam a respeito do Deus de Israel, todas as festividades que marcavam a nação e as coisas de Deus, muitas nações na época, ou quase todas as nações na época, eles subiam a Jerusalém para adorar. Porque eles mesmos entendiam, mesmo aqueles que não eram israelitas e eram de outras nações, eles entendiam que para buscar Deus tinha que ser em Jerusalém. E subiam todos para Jerusalém. Todas as festas. Páscoa, tabernáculos, Pentecostes, Dia do Perdão, Yom Kippur, cada festa que se comemora até hoje pelos judeus, cada celebração que se comemora e se comemorava, eles subiam, as nações subiam para Jerusalém. Isso já estava como inserido na vida deles, dessas pessoas que iam para Jerusalém, que era só lá que se podia buscar a Deus ou estar na presença de Deus. Daniel, quando ele orava 3 vezes por dia, ele orava 3 vezes ao dia, diz lá na própria palavra, em Daniel capítulo 6, que as janelas da casa dele, ou do quarto dele, onde ele orava, estava voltada para Jerusalém. E todas as vezes que ele ia orar, ele dobrava os seus joelhos, olhando em direção a Jerusalém com as janelas abertas. Agora, Jesus começou a falar daquilo que aconteceria. E quando ele estava diante da mulher samaritana, na cidade de Sicar, na porta da cidade de Sicar, de repente ele começou a falar profeticamente para ela, e começou a falar profeticamente a todos. Porque ela pensava que era só em Jerusalém que se buscava a Deus, ou naquele monte onde eles estavam. Que era só lá que se podia adorar a Deus. E ela perguntou, mas dizem que é em Jerusalém, ou é nesse monte que se deve adorar ou buscar a presença de Deus. E Jesus começou a dizer para ela o seguinte: a hora vem, já chegou, que não é mais nesse monte, que não é em Jerusalém. É todo aquele que buscá-lo,
ou adorá-lo em espírito e em verdade. Em espírito, por que ele disse em espírito? Porque viria o Espírito Santo. Lá na frente seria enviado o Espírito Santo, para que as pessoas pudessem buscar ou adorar a Deus com o Espírito Santo neles. Então Jesus estava dizendo assim, isso vai mudar. Esse negócio de ter que ir em Jerusalém para adorar ou buscar a presença de Deus, ou estar na presença de Deus, isso vai mudar. Porque eu vou fazer uma obra, eu vou lá para a cruz, para poder pagar o preço dos pecados de todos vocês. E depois que eu for para a cruz, eu vou ressuscitar. E eu vou falar a respeito do que eu vou fazer quando chegar lá no céu. Que eu vou enviar da parte do Pai o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai estar convosco e vai guiá-los em toda a verdade. Vai fazer com que vocês se lembrem das minhas palavras. Ele vai dirigi-los, ele vai revelar tantas coisas ao meu respeito, a respeito de Cristo. Ele vai ser o guia. Ele vai ser a própria revelação do céu. Ele vai ser a própria revelação da presença. Ele vai ser a própria revelação de tudo que eu vou fazer. De tudo que está determinado. E até coisas que eu não posso falar para vocês agora. Ele vai revelar. Ele vai poder dizer acerca dos tesouros do conhecimento que estão em mim. Ele vai poder revelar muita coisa. Coisas que vocês nem podem imaginar agora. Coisas que vocês não podem sequer aventar na vossa cabeça. Vocês não têm como pensar nisso agora ou imaginar. Porque ele vai revelar quando ele vier, quando ele chegar e vai estar nas vossas vidas. Agora, olha que interessante. O Espírito Santo tinha vindo num dia de uma festa, de uma celebração. E evidentemente Deus sabia, já tinha planejado isso no seu calendário eterno, que ia acontecer uma festa em Jerusalém. E que muitas pessoas estariam lá, pessoas de todas as nações da terra na época, estariam em Jerusalém. E eles precisariam assistir e começar a ver o que iria acontecer. A promessa ia se cumprir. E veio o Espírito Santo que encheu todos aqueles 120 que estavam lá no lugar buscando. No mesmo lugar, buscando incessantemente, ininterruptamente, no mesmo foco, no mesmo alvo. Eles foram e começaram a orar ininterruptamente a cada dia, a cada momento, a cada segundo, pedindo para que se cumprisse a promessa que Jesus tinha dito. E exatamente no dia da festa, no dia, não foi um dia menos, nem um dia mais, no mesmo dia em que se celebrava, ou que se iniciava a celebração da festa de Pentecostes, que é o início da colheita, é festa da colheita, esse é o significado, veio o Espírito Santo. E diz na palavra, que eles todos foram cheios, porque todos buscavam a mesma coisa. Todos estavam focados no mesmo objetivo. E eles foram cheios. E as pessoas que estavam lá em volta, eu entendo que foi uma coisa tão extravagante que aconteceu. Tão estonteante. Tão marcante, para não dizer outras coisas, que muita gente, ou as nações que estavam lá, que tinham ido buscar a presença, e tinham ido adorar a Deus, eles começaram a ver e ouvir. Foi um vozerio, foi uma coisa doida. Era um vozerio que o som ia muito distante. De repente, a multidão começou a se ajuntar ali, naquele lugar, em volta daquela casa, diante de todo aquele vozerio, aquele barulho terrível, tremendo que estava acontecendo. Terrível sim para eles, para as pessoas que estavam lá de fora.
E um deles, ou alguns deles, disseram assim: eles estão embriagados. E Pedro, nós sabemos disso, lá em Atos 2, ele tomado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e começa a pregar. E começa a falar de tudo aquilo que tinha sido profetizado pelo próprio profeta Joel, por meio do Espírito, do que iria acontecer, que Deus derramaria o Espírito Santo sobre a carne, sobre toda a carne, sobre o corpo, ou dentro do corpo das pessoas, e elas seriam cheias. E aquilo era um grande sinal. Ele começa a falar: vós dizeis que estamos embriagados, como poderíamos estar embriagados na segunda hora do dia? Eram 9 horas da manhã. Primeira hora 6, segunda hora 9. Como poderíamos estar embriagados? O que vocês estão vendo e ouvindo é o seguinte: foi dito pelo profeta Joel, aquele Jesus que foi crucificado, ele, como disse Davi, como disseram os profetas, ele padeceu, ele foi crucificado, morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, e ele tinha prometido que enviaria o Espírito Santo, e agora vocês estão vendo o Espírito Santo, e esse é o Espírito Santo. E a história começou a mudar a partir dali. Agora, olha o que era interessante. Mesmo depois de tudo que aconteceu, 3.000 se converteram. E muitos foram cheios também. E a igreja foi uma igreja avivadíssima. E tudo que eles faziam era pelo Espírito Santo. Todas as direções, as ordenanças, a cada passo que eles davam, o Espírito Santo puro, né, como nós costumamos a dizer. Purinho, Espírito Santo purinho, Deus purinho. Que fazia tudo aquilo, que ajuntava as pessoas, mas os pensamentos daquelas pessoas que estavam lá não eram contrários, não eram diferentes das outras, era o mesmo. Era a mesma intenção, era a mesma prática de vida cristã, de vida espiritual. E eles profetizavam, e manifestavam-se as curas, as maravilhas, os sinais, eram intensos. As pessoas eram curadas, todas que chegavam lá eram curadas. A manifestação era constante, não era uma coisa, um pouquinho aqui, depois de 10 dias, mais um pouquinho, ou depois de um mês, mais um pouquinho. Não, eram todos os dias, eram constantes, tanto é que todos os dias estavam no templo, nas casas. E diz que não cessavam de orar, de partir o pão, de ter aquela comunhão. E diz que com singeleza e simplicidade de coração tinham tudo em comum. Ninguém dizia que aquilo que tinha era deles mesmos, eles entendiam que era de Deus, que pertencia ao Espírito Santo e que ele podia usar como ele quisesse. Agora interessante, mesmo depois disso, continuavam pessoas nos dias das festas judaicas a subirem as nações, a subirem para Jerusalém, para buscar a presença de Deus. Tanto é que lá em Atos 8, o Espírito Santo envia Felipe a pregar para um tesoureiro etíope. Ele tinha saído da Etiópia e tinha ido para Jerusalém para adorar. No dia de uma festa, poderia ser Páscoa, ou outra festa judaica qualquer. Mas ele tinha subido, a palavra fala, ele tinha subido a adorar e estava regressando para a Etiópia. O Espírito Santo manda Felipe ir lá e falar. Por que o Espírito Santo manda? Porque ele exatamente estava lendo o profeta Isaías, onde diz lá, não tinha capítulos, mas ele estava lendo como se fosse hoje o capítulo 53. Ali fala sobre o Cristo, que era Jesus. E que ele não estava entendendo. Será que é um que vai vir, ou que já veio lá atrás? Eu não sei. Se não tiver alguém que me explique aí. Felipe começou a pregar para ele, mas uma coisa, cheio do Espírito Santo. Porque uma pessoa, em sã consciência, como é que poderia correr acompanhando uma carruagem de costas? Porque para ele falar, ele não falava assim, ele tinha que falar assim, olhando para ele, de costas, correndo. Estava cheio do Espírito Santo, me desculpe.
O Espírito Santo o levou lá, havia o conduzido até lá. Então ele estava realmente repleto do Espírito Santo. Estava impregnado. Então ele falava pelo Espírito e explicou Isaías 53 para ele. E ali se abriram os olhos do etíope. Ele se converteu e se entregou. Ele falou, puxa, eu quero ser batizado. Posso ser batizado? Se tiver água, vamos batizar já. E tinha água lá e tibum, foi batizado. Uau. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Veja bem. Teve uma festa antes de Jesus ir para a cruz, talvez um ano antes, pode ser. E quando tinha uma festa, como eu falei, todos iam para Jerusalém. E tem uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, que até hoje todos vão para Jerusalém celebrar essa Festa dos Tabernáculos. Que se refere ao seguinte, quando Israel saiu do Egito, eles foram morar em cabanas, no hebraico, Sukkot. Sukkot é cabana, ou tabernáculo na nossa tradução, no grego. E eles moravam, durante 40 anos, moraram nestas Sukkot, nessas cabanas. E a festa dos tabernáculos é justamente para os judeus, para comemorar, para se lembrar que eles moraram nos tabernáculos, nas Sucotes. E é uma coisa até hoje tradicional, vamos dizer assim, é um ritual, podemos dizer, nós que conhecemos e que temos o Espírito Santo também, eles até hoje estão cumprindo um ritual nessa celebração. Vamos então para Jerusalém, nos lembrar, vai ter lá os recitais dos sacerdotes, dos levitas, ou sumo sacerdote do ano, vai falar a respeito disso, vai ser uma festa, os levitas vão tocar, e vamos dançar, e vai ser um negócio tremendo, e vamos nos lembrar que nós moramos lá, nas cabanas. E Jesus foi convidado. Ele disse para os irmãos, os próprios irmãos, você não vai lá na festa? Em João capítulo 7. Vão vocês a esta festa. Eu não vou a esta festa, por enquanto. Mas diz que no meio da festa ele subiu. E foi lá, no meio. Porque eram 7 dias de festa. Então posso dizer, talvez, no terceiro dia ele subiu. No meio. E ficou lá quietinho, sentadinho, vendo, observando. Não falava nada. Mas diz que no último dia da festa, depois você lê lá, ele se levantou e começou a falar. E começou a pregar. E começou a falar das coisas do Espírito, das coisas de Deus, das coisas do reino de Deus. O Espírito Santo estava sobre ele. E num determinado momento ele diz lá em João 7,38, aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Amados do Senhor, ele estava se referindo ao Espírito Santo que haveria de vir. Eu não estava dizendo para aquele momento, para aquele dia exatamente. As pessoas poderiam ter crido sim nele, e depois estarem lá e receberem o Espírito Santo que seria enviado, depois de um tempo, depois da cruz e da ressurreição, e depois que ele subisse aos céus. Sim, ele estava dizendo a respeito disso, que quando o Espírito Santo viesse, aqueles que viessem a crer nele, ia começar a fluir rios de água viva. Aleluia. Então, em suma, disso tudo que eu estou querendo dizer para vocês, que nós já temos. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, que a escrava, ou aqueles que estão escravos, e filhos da escrava, está dizendo na época para os judeus, mas até hoje, para aqueles que não tinham crido em Cristo, para aqueles que estavam atados aos rudimentos da lei, a tantas coisas, ao Talmude lá dos fariseus, que a escrava era Jerusalém terrena, mãe de escravos, porque as pessoas estavam escravizadas que só lá
que se buscava a Deus, que só lá que estavam na presença de Deus, que só lá podiam adorar. Isso é escravidão. Mas nós somos filhos da Jerusalém de cima, que é livre, a qual é a mãe de todos nós. Yes, 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 yes. Agora, eu sempre fico pensando e meditando nisso. Como pode viver um tradicional que não crê nisso? Como uma pessoa pode viver assim? Amados, nós podemos passar por qualquer coisa. Nós não somos isentos de lutas. Nós não somos isentos, como o pastor Silas falou, de ser difamado, de ser xingado, qualquer coisa. De passarmos por apertos, às vezes violentos até. Mas pensa bem comigo. Nós cremos num poder que está dentro de nós. Nós cremos no poder que o Senhor enviou e que nos revestiu dele. E que está em nós. Agora, o Espírito Santo, ele não veio para impor. Ele não veio para te obrigar a fazer alguma coisa. Ele veio para estar ali porque um dia você pediu que eu quero ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vem, me encha. Ele veio. Você foi batizado. Se todos foram aqui, não sei, mas eu já falei que nós vamos fazer vigílias, nós vamos falar mais sobre isso, porque, amados, nós estamos vivendo na iminência de um grande avivamento. Mas o grande avivamento parte de nós mesmos. Porque Deus já fez a obra. Eu não estou dizendo com isso que você não vai buscar a presença de Deus. Muito mais ainda, já que Ele está em vós. Mas quantas vezes, mesmo Ele estando em nós, nós o deixamos de lado pelas nossas próprias coisas. Veja bem. Entenda o que eu estou dizendo, o paradoxo que eu estou querendo dizer aqui. Ou, de certa forma, uma analogia. Pensa um pouquinho. O judeu, para ele estar na presença de Deus, era só lá. Jerusalém. Então, ele estivesse mesmo das pessoas das outras nações, como eu acabei de falar aqui. É só lá que podiam estar na presença de Deus. É só lá que podiam orar, é só lá que podiam buscar, é só lá que podiam adorar. Agora, nós hoje, não é lá. Não é num determinado lugar, na montanha de Genipapupo, lá não sei onde. Lá na Serra das Araras. É só lá. Não! Nós já temos. O fato é que muitos têm deixado isso de lado. E por estarem deixando de lado, ou estarem sendo indiferentes, aquilo vai ficando represado, vai ficando retido, vai ficando retraído. E o Espírito Santo é cavaleiro, como eu disse, ele não vai te obrigar a nada. Mas ele está esperando que você o busque, mesmo estando dentro de você. Ele precisa ser adorado, ele precisa ser buscado, ele precisa se manifestar, ele quer se manifestar. Ele veio para isso, para se manifestar através da tua vida. Por isso que hoje, nós, como eu estava dizendo, da festa do Sucote e das cabanas, dos tabernáculos, hoje nós somos os tabernáculos. Se porventura fizermos uma festa de tabernáculos, nós podemos fazer. Mas nós vamos estar celebrando aquilo que nós mesmos temos. O Espírito Santo, que nós somos as cabanas, nós somos os tabernáculos de Deus. Jesus, foi o primeiro tabernáculo. Porque ele disse, é primogênito entre muitos irmãos. De repente nós nos tornamos irmãos. E de repente, dentro dessa qualidade de irmãos de Cristo, nós também nos tornamos primogênitos. Porque pelo Espírito Santo que está em nós, nós também podemos gerar fruto. Quem gera fruto é primogênito. Olha tudo que temos. Amados do Senhor, servos do Deus Altíssimo, filhos do Deus vivo, nós não podemos mais nos esconder do Espírito Santo. Não podemos mais, em nome de Jesus, deixar de lado o importante que nós temos. Porque Davi, o Espírito Santo não estava dentro dele, mas vinha sobre ele. E quando ele pecou, ele ficou desesperado. Quando ele caiu em si, que o profeta Natan foi enviado lá para falar
tinha acontecido, ele caiu em si, se arrependeu, se prostrou, gemeu, chorou. O Espírito Santo voltou sobre ele. Ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo, porque é o bem que eu possuo. Ele não disse o único bem, mas ele diz o bem que eu possuo, no Salmo 51. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia! Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Uau! Olha o que ele disse. Amados, não podemos dormir mais. Desculpa o corretivo. Mas entenda o que o Espírito Santo está me empurrando para falar. Porque aquilo começou a bater no meu espírito. Presença, presença. Não andamos tanto na presença, apesar de ele estar em nós, como deveríamos andar. Porque andar na presença é fazer valer o que temos. Fazer exaltar o que temos. Fazer acontecer o que temos, amados. Mas, peraí, às vezes nós não oramos como devíamos orar. Não. Temos o desespero de estarmos lá marcando um encontro com Ele, por exemplo, 3 da manhã, ou 4 da manhã, ou 5 da manhã, não importa. Mas marcar um encontro, estar lá, um monte de tempo, um bom tempo, na presença. Ele vai te ouvir. E você vai estar se enchendo. Agora, mas eu vou me encher daquilo que tenho? É lógico. Porque se você não se encher, a fonte acaba se retraindo, acaba secando. O Espírito Santo chega com poder, mas ele se retira sutilmente. Silenciosamente. Porque ele está sendo reprimido. Está havendo uma indiferença com relação a ele. Então chega um momento de tanta falta de busca por ele, que ele se retira. Não estão me dando crédito. Não estão me buscando. Não estão me exaltando. Como é que eu vou poder encher? Ele está em nós, mas nós precisamos ser cheios dele. Por quê? Paulo disse assim, em Efésios capítulo 5, 18 e 19, ele está falando a respeito do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Oh, meu Deus, dê um aplauso a Jesus. Vamos parar de correr atrás de nós mesmos. Vamos parar de correr atrás das nossas próprias coisas. Dos nossos interesses, eles não servem para nada diante do que temos. Mas Deus quer te tornar muito mais eloquente do que você é com relação ao reino, com relação às coisas do Espírito, com relação a tudo que precisamos fazer, mas com direção do Espírito Santo. Nós precisamos dar vazão a isso, amados. Porque pode ser tarde, depois. Nós estamos vendo tanta coisa acontecer que já tinha sido profetizado. Guerras, rumores de guerras, pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão, a ira. E Jesus, primeiramente, está falando para a igreja. Mas nós estamos vendo isso até na igreja. Muitos crentes suicidando-se. Meu Deus. E eu soube de um negócio que me deixou mal. Um pastor Francisco, às vezes eu vou lá ministrar. Um homem simples, humilde. Mas eu faço questão de ir lá, porque a igreja começou a ser avivada com algumas palavras que eu disse na mensagem, que o Espírito Santo mandou eu pregar. De repente Deus fez um reboliço, tirou pessoas que precisavam tirar e começou a mandar aquelas que ele queria, e a igreja começou a encher, ele teve que mudar de lugar. Ele falou assim: apóstolo, eu soube num negócio que me deixou mal. Ele me deixou mal também. Que um crente, um homem, se encheu da esposa e dos filhos.
e pôs fogo em todos eles. É. Agora, pasme, era um pastor. Olha, foi uma coisa tão alarmante. Mas olha a época que nós estamos vivendo, e Jesus tinha falado sobre isso. Os escândalos. Isso é um escândalo, isso é uma coisa doida. Isso é uma coisa que jamais alguém poderia supor que pudesse acontecer. Mas está acontecendo diante dos nossos olhos. Pedofilia nas igrejas. Abusos. Abusos. Quantas coisas eu soube de abuso que teve de um tio no infantil. Departamento infantil de uma igreja. Não foi isso, amor? É isso. Só para ela me confirmar. Está acontecendo. Cadê o Espírito Santo? Com certeza já tinha se retirado. Amados, vamos abrir os olhos, vamos despertar. Desperta tu que dormes e Deus te iluminará. Paulo disse isso. No mesmo contexto lá de Efésios capítulo 5, porque tem muita gente dormindo, e lá em Éfeso, muita gente estava dormindo. O Espírito Santo já estava lá, já tinha enchido as pessoas, muitas pessoas, mas muitas pessoas estavam dormindo, e ele deu um alerta. Ele falou, o livro de Efésios é tremendo, porque ele fala do reino, ele fala do apostolado, ele fala da edificação da igreja, ele fala dos dons, ele dá um recado tão tremendo, ele fala daquilo que temos, do penhor do Espírito Santo, ele fala de toda a manifestação da autoridade de Deus, de Cristo ser tudo em nós, é muito, muito tremendo. Da oração. E ele fala sobre isso. E a palavra foi muito forte, que eles precisavam acordar. Amados, olha que interessante. Ele não disse assim, Deus, desperta os que estão dormindo e o Senhor vai iluminar. Não, ele não diz isso. Ele falou, desperta tu que dorme. E aí Deus te iluminará. Amados, as pessoas precisam despertar. Eu não posso entrar dentro da tua casa e jogar um balde d'água lá, quando você está dormindo. Eu não posso fazer isso, ou um copo d'água, né? Vamos ser mais modesto. Eu não posso. É você que se desperta. Nossa, é verdade. E essa mensagem, então, seria o seguinte, para você se despertar. Amém. Amados, não podemos mais empurrar para fora aquilo que temos de mais importante, de crucial importância. De eminente importância, de alta importância. Não podemos. Eu estou falando isso porque senão, depois que eu falar, Deus não vai me cobrar, Deus vai cobrar você. Eu não quero ser cobrado e eu tenho certeza que você também não quer. Amém? Porque Deus pode falar assim, eu enviei a mim mesmo, a minha presença, eu enviei para você. Você podia estar diante de mim, na presença, porque esse é o tema, todos os dias, em todo o tempo. Mas você não esteve. O que você fez de mim na sua vida? O que você fez comigo? Você me reteve. Você me deixou de lado. Mas, amados, nós vamos ver coisas maravilhosas? Sim. Então vamos nos mover para vermos isso em nome de Jesus. Nós vamos ver o avivamento. Por quê? Nós estamos buscando isso. E se nós estamos buscando, vai acontecer, amém? Em nome de Jesus. Porque é impossível que não aconteça nós buscando. Então nós estamos com um foco, porque o avivamento vai trazer um estrondo de reforma, amado. O Espírito Santo vai poder fazer como ele quiser. Vai poder levantar as pessoas, vai poder ministrar e dar ministérios, ativar ministérios, e ativar tantas coisas que já está dentro como fonte dentro de nós. Amém, amados? Fecha os olhos. Aleluia, essa mensagem. Não estamos mais numa terra seca ou distante. Deus está lá, naquele chinesinho que se converteu ontem, naquele canto mais longínquo da China, talvez numa igreja subterrânea, porque ela tem muitas, e naquela igreja, naquele ajuntamento subterrâneo,
Eles clamaram, e o Espírito Santo encheu o chinesinho, e agora ele está falando aos quatro cantos. Ele não quer saber se está sendo perseguido ou não, mas ele não pode reter aquilo que ele está cheio, ou daquilo que ele foi cheio. Então ele está extravasando, e ele está orando nas madrugadas, porque realmente, se Deus está mandando falar isso, porque deve ter sido isso que aconteceu. O chinesinho está pulando, está exaltando o nome do Senhor, e foi correndo falar para os seus familiares: olha, vamos fazer uma reunião agora aqui em casa, eu quero falar daquilo que tenho, que eu recebi, eu estou cheio dele, e eu preciso falar para vocês. E ele começou a falar, e aquelas pessoas foram tocadas, porque ele estava cheio do Espírito Santo, e ninguém pode deter uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Ninguém. Porque uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, Deus vai dar planos, projetos para ela, sonhos que vão se cumprir, e ela vai declarar isso, ela vai manifestar a visão, e Deus vai fazer, e as pessoas vão se converter, às vezes não no mesmo dia, mas daqui a pouco elas estão se convertendo, porque a palavra ecoou. Amados, ele cantou aqui na última música: faz ecoar em mim a tua voz. Que música é esse? Qual o nome? Hã? Lugar secreto. Lugar secreto. Olha, faz ecoar em mim, porque já está em nós. Faz ecoar em mim a tua voz. Eu estou ali, tá, fico lá às vezes no cantinho, porque eu quero ouvir, eu quero falar com Deus. E eu fico desesperado. Tem coisas que vão me marcando no louvor, que nem essa. Faz ecoar em mim a tua voz. Mas que você possa fazer ecoar a voz do Senhor, possa aclamar isso. Ele não está longe, ele não está lá em Jerusalém terrena, ele está aí, está em você. A presença, a presença, aleluia, a presença. Amanhã pode ser um dia muito diferente na sua vida. Muito bem, embora vai ser um feriado, mas faz desse feriado um dia diferente. Faz desse feriado um dia de avivamento na sua vida. Comece a buscar, porque aquele que estiver enfermo vai ser curado lá dentro da sua vida. Amado, um desses dias que eu tenho buscado todos os dias, o Will deve escutar lá, ele falou: o apóstolo, pai, o Will, você orou hoje? Pai, a tua oração me acorda. Foi isso ou não foi isso? Fala aí. Posso não falar, eu... Não, mas é verdade. Para ir trabalhar, ele falou: eu não preciso do relógio, a tua oração me acorda. Uau! Eu quero assim que muitos ouçam mesmo, a vizinhança inteira, como ela foi lá em Jerusalém, eles sejam tocados, a voz, o vento leva a tua voz. Jesus falou isso. O vento vai levar a tua voz. De repente a pessoa lá dentro da sua casa vai ouvir e não vai poder explicar o que está acontecendo. Mas é a tua oração, foi com tanta veemência pelo Espírito que tocou lá na pessoa, que está do outro lado do condomínio, sei lá, no outro condomínio, sei lá. Vai chegar lá, o vento vai levar, aleluia. Porque quem leva o som é o vento. Amém? Se tiver paredes, assim, ela vai bater e vai voltar para você. Por isso que Jesus pregava nas montanhas. O melhor retorno que existe são as montanhas. Bate na montanha e volta para a pessoa. Mas todos ouviam, porque ecoava a voz do Senhor. Aleluia! E eu fiquei feliz comigo mesmo. Falei: que bom. Então você vai ver, você vai acordar muito mais cedo. Yes! Faça começar a fluir os rios. Os rios. Feche os olhos. Vamos louvar. Só peço para você louvar. Sim, aí no seu lugar, diante de Deus.
Violência, meu Deus. Amorosidade. Nos entregamos a Ti, Jesus. Nos entregamos ao querer do Teu Espírito nesta manhã. Nos entregamos aos Teus sonhos, Senhor. Nos entregamos aos Teus projetos.
creio que vão ter dias que, para se manifestar a unção, o poder de Deus, não vai precisar nem louvor começar a tocar. As pessoas ao chegarem ainda vão estar cheias de Deus. Porque isso era o que acontecia lá. Eu estava ali, eu estava lembrando de uma coisa, que lá atrás, antigamente, não se ministrava oferta logo depois do louvor. Eu falava assim, não, para não interromper a unção, eu quero já subir pregando.